Quando nós começamos a planejar essa conferência, essa edição aqui em específico, a pressão era da equipe de marketing, qual era o tema que nós íamos escolher para esse ano. E eu sempre quis que o tema da conferência tivesse alguma conexão com o que a gente está vivendo ou para onde nós sentimos que Deus está nos levando. Então, a suficiência de Jesus, a suficiência de Cristo se deu. Você pode falar de suficiência da perspectiva de que por meio de Cristo você consegue cruzar a linha. Mas você também pode falar de suficiência da perspectiva de que por meio de Cristo você alcança coisas sobrenaturais, surpreendentes, além do que você imaginava. Ele é suficiente para isso também. Mas como comunidade nós estávamos transicionando de uma estação aonde nós admitimos que, embora Jesus na nossa teologia foi suficiente e é suficiente para nós, a gente tinha pego carona ou a gente tinha pego algumas muletas ministeriais ao longo do caminho que nos ajudavam a viver o Evangelho. E eu sei que eu não fui o único que teve essa percepção. Vários outros irmãos ao longo do corpo de Cristo e do movimento de oração chegaram a essa mesma conclusão. Por isso a suficiência de Cristo para nós nessa conferência é uma declaração de um compromisso com Ele, de que nós não só pregaremos que Tu és suficiente, mas nós queremos construir a nossa vida em cima desse alicerce que só Jesus é suficiente para a igreja. O Evangelho de Jesus seria um sinônimo dessa frase, a mensagem de Jesus, a obra de Jesus, a cruz de Jesus é realmente suficiente para o que nós pensamos que Deus está nos chamando para viver nos próximos anos. E eu quero ir para uma mensagem nessa manhã que eu fui encorajado ao ler o texto, me senti exatamente como personagem desse texto, e gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia comigo em João, capítulo 5. João 5, nós vamos ler do versículo 1 em diante, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos homens que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. A história continua contando sobre como os fariseus se incomodam com essa cura. Jesus aqui está em Jerusalém, bem na entrada da cidade. Ele já veio para Jerusalém antes, ele já fez outras coisas em Jerusalém, embora João não descreve exatamente isso. Jesus vai para o norte então de Israel. Ele caminha pela região de Samaria, onde ele encontra uma mulher junto ao poço, e ele muda a vida daquela mulher. Pelos próximos 2 dias vai ter um grande avivamento em Sicar. A mensagem de Jesus vai alcançar vidas, vai impactar vidas. Onde ele passa, as pessoas estão confessando ele como o Salvador do mundo.
E aí, numa demonstração impressionante, Jesus cura um filho de um oficial, dá libertação ao jovem. E aqui, agora, Jesus volta para Jerusalém. E ele chega a esse tanque de Betesda. Você deve ter notado que algumas versões omitem o versículo 4, outras colocam o versículo 4 ali. E o motivo para isso é que os principais manuscritos mais antigos não continham a fala do versículo 4. Alguns teólogos, inclusive, pensam que aquilo se trata de um mito da época, um mito popular, de que alguém que entrasse na água, agitada por um anjo, um ser invisível, provava de cura, se fosse o primeiro a entrar na água. É isso que o versículo 7 também vai nos dizer. A confissão desse homem é: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E muito provavelmente, a gente está falando de uma espécie de uma corrente de água subterrânea, um riacho de água por baixo daquelas águas ali, que talvez borbulhava periodicamente. E quando isso acontece, talvez isso cria um ambiente parecendo uma jacuzzi, eles olhando para o borbulhar da água. Nós nem sabemos com que frequência necessariamente isso acontecia, mas a Bíblia nos diz que isso atraiu uma multidão para aquele lugar. Muitas pessoas se juntavam. Eu imagino, de tempo em tempo, esse borbulhar de água se dava, e deve ter sido uma cena incrível ver tantas pessoas, dezenas de pessoas, talvez centenas de pessoas, de todos os lados daquele tanque. Aqueles que conseguiam, pulavam na água imediatamente para tentar sua cura, sua libertação. E aí de repente o borbulhar da água parava e as pessoas saíam, a expectativa de novamente um mexer, um agitar, um borbulhar de águas. Eu suspeito que a maioria deles estava ali, como se olhasse para aquele lugar, como uma espécie de água terapêutica, água que pudesse curar. Talvez o dizer naquela região era: olha, entre na água borbulhante, na água agitada, vai te fazer bem. Essa água, ela tem substâncias medicinais, e ao longo dos anos você deve imaginar as histórias circulando pela cidade, pelas vizinhanças, de que a primeira pessoa que entrar na água alcança cura. Era o que nós poderíamos chamar de um mito local, ou de uma expectativa local bem mantida pela comunidade. E você sabe como essas histórias se espalham. Talvez alguém no trabalho falava: eu conheço a prima de uma amiga da moça que trabalha comigo, e ela me disse que a mãe dela entrou na água logo que foi agitada, e a água curou aquela moça. E o mito é mantido de tempo em tempo, e as multidões continuam a chegar, e onde há um mito há uma multidão, e onde tem multidão tem comércio, tem bebida, tem comida, tem vendedores, tem comerciantes. Então o tanque de Betesda, ele teria sido um ótimo local para esse tipo de coisa. Venham, passem a tarde aqui com a família, desfrutem das águas borbulhantes, desfrutem de suas substâncias medicinais, desfrutem da sombra, do refresco e de tudo de bom que acontece aqui. E esses vendedores provavelmente passavam todos os dias ali, porque a multidão era garantida. A expectativa das pessoas, os turistas, eram garantidos para ver as águas agitadas e as águas borbulhantes. Quem quisesse descansar, repousar, e uma multidão de pessoas, sofrendo todo tipo de condição, sofrendo todo tipo de doença e de expectativa de cura, esperando por um borbulhar, por um agitar das águas que pudesse lhe fazer bem. E no meio disso tudo, tem a história desse homem, que eu confesso para vocês,
ao ler ela e fazer uma exposição do texto, eu logo falava em meu coração para o Senhor: Senhor, esse homem é exatamente como eu me sinto a maioria das vezes. A história desse homem é como eu realmente me sinto a maioria das vezes. E a minha expectativa nessa primeira sessão de conferência é que a gente tenha um encontro com Jesus. De verdade, um encontro como esse homem teve, e isso perdure pelas próximas sessões que nós vamos estar aqui. A Bíblia diz que estava ali um homem que era inválido havia 38 anos. A atenção de Jesus é atraída para um homem em meio a tantos. Um homem tem o foco, o olhar, a atenção. Nós lemos outras histórias na Bíblia sobre a compaixão de Jesus por enormes multidões. Jesus tem compaixão das multidões e ele multiplica comida, e ele dá pão e ele dá peixe. Ele se preocupava com as multidões, mas aqui o olhar de Jesus, ele vai especificamente para um único homem, que há 38 anos sofre. Não havia nada de diferente dele aos demais que estavam ali, estavam todos ali à espera de um milagre, de uma cura. Outros também estariam ali deitados, esperando algo acontecer ao redor daquele tanque. Para nós, só mais um homem. Se eu e você estivéssemos caminhando por ali, só mais um aleijado entre talvez centenas de outros que estão ali. Mas aqui, o olhar, o coração do Filho de Deus é atraído para um homem. Ninguém jamais pode passar desapercebido ao olhar de Jesus no meio de uma grande multidão. Nós não o veríamos, Jesus o viu. Nós não daríamos atenção para esse homem, Jesus deu. E talvez você pense que talvez Jesus deu atenção para esse homem porque haviam coisas extraordinárias no coração e na fé desse homem. Não nos é dito qual era a natureza dele, a condição dele. A Bíblia só diz que Jesus o viu deitado e percebeu que já estava ali há muito tempo, é o que diz no versículo 6. E bem provável que ele sofresse de alguma forma de paralisia nos seus membros, porque quando Jesus diz para ele: pega a tua maca, a tua cama e anda, nós supomos que ele era carregado de um lugar para o outro por esse método. O homem tinha algum movimento, mas ele tenta explicar para Jesus e dizer que ele nunca era o primeiro a entrar no tanque, porque sempre que ele tentava entrar, alguém entrava antes dele. Ele não tinha mobilidade ou agilidade ou rapidez suficiente. Tenta absorver como era a vida desse homem. 38 anos inválido, todos os dias ele chegava, ele era colocado por alguém ali do lado do tanque, e ele se dirigia a essa piscina terapêutica, marca o seu lugar, tem o seu cantinho, traz a sua maca. De repente o borbulhar, o agitar das águas surgem, ele entra, e quando ele sai, ele percebe que ele está exatamente da mesma maneira por tanto tempo. Sua maior esperança de cura, de libertação, estava em um mito popular, em uma expectativa de que algo pudesse incrivelmente acontecer se ele fosse o primeiro a entrar na água. E essa tinha sido a vida dele por 38 anos. Talvez ele tivesse, seus 50 anos ou mais. Toda a sua vida, toda a sua frustração, uma rotina diária de ir para essa piscina em busca de um milagre, ver o agitar das águas, entrar nessa gigante jacuzzi, sair, se secar, voltar para casa, e no dia seguinte a mesma coisa. O versículo 6 diz que quando Jesus o viu deitado ali, soube que já estava ali há muito tempo e perguntou-lhe: você quer ficar curado? Esse homem já sem esperança,
Esse homem sem expectativa de que aquele pudesse ser um dia diferente, afinal de contas, tanto tempo já. E Jesus faz uma pergunta interessante, e eu, sempre que vejo essas perguntas, eu quero entender o que passa na mente de Jesus e de quem está ouvindo essa pergunta. Que interessante essa pergunta. Você quer ser curado? Qualquer pessoa que trabalha em aconselhamento ou em terapia, se depara de tempo em tempo com uma situação onde você conversa com aquela pessoa, você está no meio de um aconselhamento e de repente saem frases como: olha, você precisa me ajudar a te ajudar. Olha, você que tem que decidir até onde você quer ir, porque eu não sei até onde você quer ir, eu só posso ir até onde você quiser ir. E muitos teólogos cessacionistas especulam, inclusive, de que Jesus precisava daquele homem ou da fé daquele homem para fazer algo. Tem dificuldade de acreditar e ler isso aqui de outra maneira. É como se Jesus estivesse dizendo, na opinião de outros: olha, eu só posso ir até aqui, se você não me ajudar, não me der uma forcinha, eu não tenho como continuar esse diálogo aqui, dependemos de algo que vem de você para poder fazer esse milagre. Assim é pelo menos na nossa vida normal com pessoas. Eu falo isso o tempo inteiro. Olha, eu estou tentando ajudar ele, eu estou tentando ajudar ela, mas eu dependo do esforço e do empenho e do sim e do querer. E às vezes a gente que trata uns aos outros assim, a gente também projeta essa expectativa em Jesus. Como se Jesus, igual a nós, estivesse observando o tempo inteiro e falando assim: eu preciso que você faça a sua parte para eu poder fazer a minha parte. Já ouviu aquele ditado? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem se ajuda. Deus faz se você der uma forcinha, uma mãozinha para Deus. Então isso faz sentido para nós. É assim que nós tratamos as pessoas. Nós não podemos ajudar aqueles que não estão prontos para se ajudar. É assim na família o tempo inteiro. Sempre tem o caso de alguém que a gente olha e fala: pois é, todo mundo tentou ajudar, todo mundo tentou fazer algo, mas ele não se ajuda, ela não se ajuda, parece que não quer. E essa pergunta de Jesus é frequentemente psicologizada, e as pessoas querem entender as nuances e o porquê da pergunta, como se Jesus estivesse tentando obter uma espécie de cooperação. Esse homem está sobrecarregado por 38 anos com o seu próprio problema. Ele nem responde Jesus. Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele nem dá uma resposta para Jesus. Ele logo vai dizer o motivo pelo qual ele não pode ser curado. Você espera que talvez ele dissesse assim: eu amaria, você tem como me ajudar? Mas ele já fala assim: não, o senhor não está entendendo. É que sempre que eu quero entrar na água, alguém entra antes que eu. Talvez essas falas ecoem algo no seu coração. Talvez você pense assim: não, você não está entendendo, é que nessa área da minha vida que eu já desisti, não tem saída mesmo. Essa situação que eu estou passando aqui é como se fosse assim: eu tenho um plano, mas eu desisti do plano porque o plano não dá certo, então eu desconectei dessa área na minha vida e no meu coração. Eu aprendi a conviver com isso, eu aprendi a conviver com a dor, com o problema, com o trauma, com a doença, com a pressão psicológica, com o mal-estar ou com os traumas que eu estou vivendo. E a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é explicar para Deus ou teologizar as nossas circunstâncias para justificar por que é que nós não podemos experimentar um romper da parte de Deus em alguma área muito específica da nossa vida. Jesus, aqui é que está o problema. A questão está bem aqui. Eu não tenho como superar isso. É impossível. E o motivo pelo qual é porque eu não consigo progredir. Então, como não dá para seguir em frente, a minha vida é essa mesmo. Não tem outra vida para mim. E talvez no que eu estou falando você escute um ecoar no seu próprio coração. Independente de quais são as circunstâncias, talvez ecoe no coração de alguns irmãos e irmãs aqui hoje
essa frustração ou esse sentimento de ter que aceitar as coisas como estão, aonde estão, da maneira que são, a sua história de algo que lhe fizeram, de algo que você fez, de algo que você decepcionou, alguém lhe decepcionou, de alguma doença, de alguma coisa. Eu só vejo na história desse homem aqui, muitos de nós, a minha própria caminhada muitas vezes. Se alguém lhe perguntasse, poxa, que história triste a sua, mas você quer ficar bem? E aí a nossa resposta às vezes é, não, você não está entendendo. Eu estou bem do jeito que eu estou. Estive muito pior já, mas melhor do que isso? Não, melhor do que isso não. Tem como. Eu já estou muito bem, estou satisfeito. Viver sem esperança de que algo melhor possa acontecer comigo. Sempre que eu lia os versículos que ilustram milagres de Jesus, eu tenho uma pressão a desenvolver uma fé semelhante a desses que estão na Bíblia. E muitas vezes, para alguém bem pragmático e alguém bem pé no chão, outra maneira de falar meio sem fé, né? É conflitante as histórias em que a fé é um instrumento que Jesus usa para alcançar os milagres. E é por isso que a história desse homem, ela é para mim especial. E por isso que eu me vejo nela. No capítulo 5, no versículo 12 e no 13, diz assim, perguntaram-lhe então, quem é o homem que te disse, pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia nem quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Observe que após a cura, as pessoas falam assim, quem é o homem maravilhoso que foi capaz de te curar? E João escreve aqui, ele fala assim, eu nem sei quem me curou, nem sei quem é o cara, apareceu lá, eu não sabia o que ele podia fazer por mim, não sei o nome. Ou seja, longe de ter grande fé em Jesus é a história desse homem. Essa não é a história de alguém que estava seguindo o mestre por onde ele iria, porque queria alcançar a cura. Essa não é a história de alguém que já ouviu rumores do homem da Galileia que vai chegar por aqui, por onde ele passa tem milagres. Essa é a história de alguém que foi alcançado pela misericórdia de Jesus e nem sabia quem era Jesus. Ou seja, nem nutriu fé no seu coração para o que Jesus pudesse fazer. E isso é um contraste forte, porque é só no versículo 14 que Jesus vai encontrar ele, vai se apresentar para ele. É só um pouco mais à frente na história que nós vemos a interação de Jesus com esse homem. E aí ele descobre quem é Jesus, só no versículo 14, quando eles estão no templo. E essa história, ela contrasta fortemente com outras histórias do Evangelho, nas quais a fé muito claramente desempenha um papel fundamental, mas não nessa. Em outra passagem a gente lê a história daquele oficial romano que caminha 32 quilômetros para chegar até Jesus para que curasse seu filho. Ou a história da fé genuína desse cara. Ou a história do centurião, um homem de grande fé, que fala assim, não Senhor, você não tem noção, só uma palavra sua e o meu servo será curado. Porque eu sei que você é capaz, grande fé desse homem. Mas não há como Jesus falar sobre a grande fé desse paralítico. Esse homem não demonstra nenhuma evidência de fé. Nenhuma evidência de fé. Ele está sobrecarregado com seu próprio problema, com sua própria dor, sem força, sem esperança, sem fé. E mesmo depois de ter sido curado, ele nem sabe quem é Jesus.
E quando Jesus diz, você quer ser curado, a gente vê que esse homem não dá nem a resposta certa para Jesus. Sim, Senhor, quero ser curado. Então, na caixinha do que fazer para ser curado, ele recebeu um X em todas elas. Sabe aqueles protocolos de ser curado? Então, ele fracassou em todos eles. Ele não disse que queria ser curado, ele não conhecia quem era o capaz de curá-lo, ele não cultivou fé sobre ele, e ele nem conheceu a história dele, desse Jesus. Que esperança pode ter para uma pessoa sem força, sem fé, sem expectativa? Que esse ciclo acontece sempre, 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 sempre. Como que essa história pode nos tocar de alguma maneira nessa manhã? Essa história de Jesus vindo a pessoas. Jesus vem para pessoas sem força, sem esperança e sem fé. Ele faz isso. Talvez você diga assim, mas é melhor ter fé. É melhor ter fé. Mas Jesus faz mesmo sem você ter fé. E por que eu falo para vocês que essa é um pouco da minha história? Porque quando eu leio as histórias dos milagres de Jesus, eu sempre ficava encucado com o tamanho da fé. Logo, se você não tivesse a mesma fé que aqueles outros personagens das histórias, como você poderia provar de algo tão maravilhoso? Aqui tem a demonstração perfeita do poder de Deus. O versículo 5 ao 9 diz que Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e andou. Que milagre incrível. Eu fui no médico semana passada, estou com uns problemas de junta aqui já. Aí eu tentando explicar para o médico por que eu estava com essa dor. Aí ele falou assim: irmão, está tudo bem. Você já passou dos 35. É esperado. A partir de agora vai aparecer mesmo. Está tudo certo. Daqui para frente é só cuidar. Vai cuidando. Sentiu uma dorzinha? Cuida. Cuida. E qualquer pessoa que sente algum tipo de dor sabe que, sei lá, você pega um carro por 4 horas, uma viagem longa de avião na econômica, e você levanta duro com dor muscular, dor nas juntas. Esse homem aqui está há 38 anos aleijado. E Jesus vira e fala: levanta e anda. Sem fisioterapia. Sem melhora muscular. Jesus é como se ele infundiu força no corpo do homem. Ele não só dá a cura para ele, mas ele dá a força para que ele caminhe a cura dele. João nos conta que o homem imediatamente pega a sua maca e anda. Imediatamente. Força infundida no corpo, as articulações instantaneamente fortalecidas. Um milagre maravilhoso, um homem deitado na maca por 38 anos, um milagre instantâneo. E o que isso tem a ver comigo e com você? Isso nos mostra que quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus libera uma ordem, Jesus também concede os meios para que ela se cumpra. Quando Jesus dá uma ordem, ele dá também a forma como a ordem dele vai tomar forma. Em suas confissões, Agostinho escreve assim: ordene o que quiseres, mas conceda o que ordenar. É como se dissesse assim: Senhor, você pode liberar uma palavra e fazer o que você quiser, mas o problema é que eu não consigo fazer o que o Senhor está ordenando. O Senhor fala para eu amar Deus de todo o coração, e o meu coração é rebelde e não quer. O Senhor diz para eu amar o meu próximo, e a verdade é que eu sou extremamente egoísta. Quando você diz para eu me arrepender, o meu coração na verdade quer o pecado, ele não quer se arrepender. Então você diz para eu acreditar, Senhor, eu estou mais inclinado a confiar em mim.
não acreditar em você. Agostinho está dizendo assim: então, quando você quiser algo, Senhor, eu te faço um pedido. Faz o que você quer fazer, mas libera algo a mais para que isso seja possível por meio do teu poder, porque eu não consigo fazer o que o Senhor liberou. Você consegue perceber isso na história desse homem, de João 5? Nosso Senhor dá uma ordem absolutamente impossível para ele, pega a sua cama e ande, e com a ordem ele concede a um homem uma habilidade que ele não tinha antes, e assim, para grande surpresa dele, o homem que estava sem força, sem esperança e até mesmo sem fé, descobre que agora ele tem a capacidade de responder a Jesus. A Bíblia diz: imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E o ponto principal dessa história não é que a fé torna possível o que Jesus faz. O ponto principal é que Jesus é o que é, ordena o que quer e faz a fé possível. É Jesus quem torna a fé possível. Jesus é a fonte da fé para quando nós estamos desesperançosos. A história do homem de João 5 também é a nossa história, porque muitas vezes na vida comunitária da igreja, na vida do pastoreio, a gente meio que, líderes, com o tempo, tem a tendência a se colocar num lugar onde falam assim: o Senhor sabe que eu estou aqui, e o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser fazer. Mas existe esse silencioso questionamento: será mesmo? Porque eu não estou sentindo, eu não estou aqui dentro de mim querendo tanto isso. Eu tenho dito isso muitas vezes, até dentro do nosso presbitério, com alguns amigos líderes. Como romper para viver algo extraordinário em Deus, se muitas vezes o coração é um empecilho para isso. E quando eu li a história desse homem, eu li a minha história porque eu disse assim: Senhor, se esse homem provou, foi tocado por Ti, foi amparado pelo Senhor, e ele nem cultivou esse anseio no coração dele, será que o Senhor pode, de maneira surpreendente, visitar a nossa vida e a nossa realidade e fazer alguma coisa com a qual nós não poderíamos ser colocados como coparticipantes, porque em nós não havia nada que tornasse aquilo possível? Um romper do Espírito Santo, uma cura sobrenatural, uma libertação na nossa mente, nas nossas emoções, milagres na psique, milagres no corpo, romperes incríveis no nosso meio. E eu me escoro na história do homem de João 5, porque eu falo assim: Jesus, tem alguém aqui que provou de algo que se sentia sem esperança, sem fé, e até justificava porque você não podia fazer algo na vida dele. E se tem uma história e o Senhor entrou na vida dele de forma tão sobrenatural, então deve ter espaço para mais gente nessa história. Então deve ter espaço para mais milagres assim nessa história. Então deve ter a possibilidade de algo surpreendente para alguns de nós nessa história, onde Jesus possa olhar para nós, aonde nós perdemos toda a esperança, e nós nos sentimos exatamente como Ele, e Jesus faça algo incrível. A tentativa de nutrir essa fé para o fazer de Deus, ela lembra até um pouco da lei, onde Paulo vai dizer aos romanos que a lei, ela foi incapaz de cumprir o que o Filho cumpriu. A lei nos diz o que a gente tem que fazer.
Jesus, a lei não pode dar o que ela nos diz para fazer. Jesus dá o que ele nos diz para fazer. Jesus concede aquilo que ele diz que pode fazer. Então eu falo bem sincero com vocês, eu quero entrar numa fase da minha vida, pós esse nosso encontro aqui, aonde eu não me desqualifique do que Deus pode fazer por causa do estado do meu coração. Eu tenho dito sim, eu quero fé, e eu quero acreditar em coisas maiores, mas eu sei que tem a história de alguém que não conseguiu ver isso. E se tem mais alguém que não consegue ver isso, então tem um espaço aqui, Senhor, para que o Senhor possa entrar na nossa realidade e fazer algo fenomenal. Então, nessa manhã, o convite que nós vamos fazer daqui a pouco, que eu vou fazer daqui a pouco, ele não é nem se você tem fé no seu coração. O meu convite é só se tem alguma coisa tão frustrante que há muito tempo você tem até justificado e teologizado e tendo dado várias desculpas, mas a grande verdade é que nós somos esse homem de João 5, desesperadamente necessitados de que Jesus chegue até nós, nos encontre num lugar sem esperança, nos encontre num lugar sem força, mas veja aquele problema que há tanto tempo nos perturba e que Jesus só fale uma única palavra para esse coração sem esperança e sem força, e nós possamos provar de algo maravilhoso da parte dele. Para mim não é no corpo físico, para mim é muitas vezes no meu emocional, nas lutas e nas batalhas que eu travo na minha própria mente. Para alguns é no corpo físico, para alguns é em áreas de relacionamento. Eu brinco de vez em quando que Jesus tem um WD-40 sobrenatural. Se ele dá um sprayzinho assim, ó, você achava que aquilo nunca mais ia funcionar. Você achava que aquilo nunca mais ia encaixar, que aquilo nunca mais ia dar certo. E a vida pastoral dos últimos 5 anos tem me desafiado nesse lugar. Desde relacionamentos conflitados, machucados, difíceis, a acreditar que existe algo que o Senhor pode fazer para quem está sem esperança, sem força, e na verdade teologizou o aprendizado de viver exatamente no mesmo lugar que está vivendo agora. E se Jesus mudar essa realidade? Eu não estou aqui como um curandeiro prometendo para você que isso vai acontecer com todo mundo, mas eu sei que tem uma história bíblica onde Jesus fez isso e que Jesus não mudou. E que o mesmo Jesus da história de João 5 é o Jesus que nós estamos adorando aqui nesse final de semana. E que esse mesmo Jesus, ele pode olhar para homens e mulheres sem fé, sem esperança, sem força. E ele pode olhar para nós e falar assim: pega a tua cama e caminha. Pega a tua dor e me segue. Prova de uma cura que você ainda não provou. Levanta de onde você está. Lida com o que você está vivendo há tantos anos e justificando há tantos anos. Eu falo para vocês, bem vulnerável para vocês, o lugar onde eu gostaria que Jesus me curasse é exatamente no acreditar que Ele pode fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Esse é o lugar que eu quero que Jesus me cure. Eu tenho pedido: Senhor, libera testemunhos no nosso meio. Faz o que eu vi o Senhor fazer na minha adolescência de novo. Não porque isso vai ser, de alguma maneira, movido por emoções, mas porque eu, a maioria das vezes, me sinto como esse homem de João 5. Olhando para um monte de lesões, um monte de traumas, um monte de dores. E quando as pessoas falam: mas Jesus pode, a minha lista logo é dizer por que não dá. E por que Jesus não pode? Tu não está entendendo. Sempre que eu tento entrar na água, vem alguém antes e é assim, não dá mesmo, sabe? É que você não conhece a história completa. E aí vem Jesus. Ele nem fala para o Senhor que ele quer ser curado. Jesus só ordena.
Jesus só olha para o caos daquele homem ali, para aquela confusão toda. Ele nem fala assim, Senhor, quero ser curado. Ele olha para aquela desculpa, ele olha para aquelas explicações humanas, carnais, terrenas, e ele dá só uma ordem para meio do caos, e ele fala assim: levanta, sai daí. Prova de um milagre, prova de uma cura, prova de algo sobrenatural. A grande verdade é que nos evangelhos a história é de Jesus sempre caminhando e se mostrando Deus forte, se mostrando Deus suficiente. E é como eu falei no início, o time de louvor já pode subir, é como eu falei no início, a gente pode falar aqui que Jesus é suficiente para nos manter. Assim, ele é suficiente. Sabe quando você fala assim, poxa, eu consegui o orçamento do mês, foi suficiente? Você fala de suficiência a partir de escassez, né? A gente fala de suficiência a partir do mínimo que a gente precisa para conseguir. E às vezes falar que Jesus é suficiente pode dar essa conotação: Jesus é suficiente, não assim, é o mínimo que eu preciso para alcançar. E a gente vive nesse limbo, mas no outro extremo dessa história, dessa explicação, é que Jesus também é o suficiente para o extraordinário na nossa vida. E quando eu falo de extraordinário, eu nem estou falando aqui de coisas materiais, esquece isso, embora Ele pode fazer isso também. Eu estou falando que Ele é o extraordinário para olhar para mim, aleijado por tantos anos, na minha fé, no meu coração, nos meus traumas, nos meus relacionamentos, no meu emocional, e Ele fala assim: você pode continuar aí nesse lugar e ter explicações para isso, ou você pode ouvir a minha voz, obedecer o meu comando e provar do que eu posso fazer com quem está sem força, sem esperança e até sem fé de que eu posso fazer. Imagina que doido você ser esse cara, e daí você começa a caminhar e as pessoas olham para você e falam: mas espera aí, esse cara é o cara lá das piscinas de Betesda, do poço de Betesda. O que esse cara está fazendo caminhando pela cidade e ninguém nunca viu isso? E eles chegam e falam assim: quem foi que fez isso? Nem sei. Foi um doido lá, um cara me encontrou, perguntou se eu queria ser curado, eu nem respondi. A próxima coisa que eu sinto foi uma força entrando no meu corpo, meus músculos, as minhas junções, as minhas artérias. Eu comecei a sentir um fogo dentro de mim, um negócio inexplicável, e quando eu vi, eu estava de pé. E eu comecei a caminhar, perdi o cara de vista, nem vi quem ele era, não deu, não consigo te dizer quem esse cara é. Já pensou? Você esbarrar em um milagre? Você esbarrar de maneira... Para mim a história de João 5, ela é a nossa história da aplicação de que não tem nada que a gente pode ofertar a Deus que Ele realmente precise. Ele é tudo, em tudo, suficiente. A gente pode dar a fé, e a fé é uma linda expressão do coração, mas Ele nem precisa da nossa fé para fazer algo. Se Ele precisasse da minha, eu não teria provado de tanta misericórdia ao longo da minha vida, da minha história. Assim como Ele não precisou da fé do homem de João 5. Se você chegou nessa conferência com algumas questões falando assim: Senhor, eu realmente gostaria de um toque seu, e você veio com fé, você já veio com muito mais do que eu vim. Muito mais. Muito mais. Mas se você é daqueles que colocou essas questões numa área da tua vida e fechou e deixou lá quieto, eu gostaria que você ouvisse a voz de Jesus nessa manhã. E se naquilo que lhe cruza a mente agora, Jesus fala: você quer que eu faça alguma coisa a respeito disso? Então isso aí mesmo, você quer que eu faça alguma coisa a respeito disso? Talvez os primeiros pensamentos é a gente justificar. E falarmos assim: Senhor, eu aprendi a te amar assim,
eu aprendi a te amar com isso, com essa maca. Eu aprendi a te amar na dor. Isso é lindo. A história de grandes homens e mulheres de fé é marcada por homens e mulheres de fé que aprenderam a amar Jesus na dor, que aprenderam a amar Jesus sem ver o milagre, e foram para a eternidade e provarão desse milagre em algum momento, mas talvez não na terra. Mas aqui também tem a história de vários outros, como a desse homem, que nem esperavam um milagre, e Jesus o encontrou, e Jesus sarou, e Jesus tocou, e Jesus fez algo poderoso. Eu nem tenho muita expectativa para o que pode acontecer no nosso meio. Eu só quero que nossos corações fiquem ancorados uma convicção: Jesus é capaz de fazer, Ele pode fazer, mesmo que eu não sinta, mesmo que aqui dentro eu justifique, mesmo que eu tenha escorado-me na minha teologia para achar desculpas para isso, Jesus é capaz de fazer. Vamos ficar de pé? A gente tem uns minutos aqui ainda, antes de nós seguirmos para uma outra parte da nossa sessão. E eu queria que nós esperássemos no Senhor por alguns instantes, mas eu queria que nós também fôssemos sinceros com Ele. E se Jesus fala nessa manhã para alguns de nós: você quer que eu faça algo a respeito disso? Engaje o seu coração com Ele agora. Eu sinto o Senhor falando: eu posso lidar com você exatamente onde você está, se sentindo sem força, se sentindo sem esperança, se sentindo porventura sem fé. Eu já fiz isso antes, eu já fiz isso várias vezes, e eu posso fazer isso com você também. Eu posso fazer com força ou sem força, eu posso fazer com esperança ou sem esperança, posso fazer com fé ou sem fé. Eu sou suficiente para fazer. E aí, à medida que você vai conversando com Jesus, eu gostaria de convidar você a nós termos um momento de oração aqui na frente, e nós vamos orar juntos. Eu vou pedir para líderes, pastores, irmãos que estão aqui, para a gente orar por cura, orar por um toque de Jesus, orar por libertação na nossa mente, orar por libertação das nossas emoções. Pode vir, vem aqui, fica aqui na frente, e nós vamos chegar igual esse homem de João 5 para Jesus, e nós vamos falar: Senhor, você não está entendendo, é que eu já tentei tantas vezes, Senhor, e não deu. Eu já quis tantas vezes, eu na verdade aprendi a viver com isso, e Jesus pode nos visitar e falar para dentro desse sentimento e dessa situação: levanta, pega a tua maca e me segue, anda. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, vem para frente que tem mais gente chegando. Se você é pastor aqui, líder, presbítero, e você puder nos ajudar em oração pelas pessoas. Se você que recebeu oração se sentir à vontade de compartilhar algo específico, ou você não precisa necessariamente compartilhar, mas Senhor, nós estamos te pedindo por cura nessa manhã no nosso meio. O Senhor pode falar para os nossos membros, o Senhor pode declarar cura onde não há fé para cura, o Senhor pode falar as nossas emoções, o Senhor pode falar a mente doente. Nessa manhã, a mente doente pode ser liberta se o Senhor declarar e falar. Como o Senhor fez com o homem de João 5, o Senhor pode fazer
isso. O Senhor pode, o Senhor é capaz, o Senhor mostrou, vez após vez, que o Senhor pode. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, nós nos entregamos a Ti nessa manhã, o nosso coração, as nossas emoções, o nosso corpo.